Ok, vestibulando, estamos de volta hoje com a aula comigo, o professor Luiz Carlos, na parte de obtenção de álcool químico orgânico, é uma matéria que cai muito. Como é que eu obtenho um álcool? Nós vimos nos dois primeiros blocos que eu posso obter álcool em indústria, em laboratório, através de reações orgânicas. Que reações são essas que me produz álcool? Aí nós vimos, se eu tiver aldeídos, ácidos carboxílicos ou cetona, através de reações de redução, eu obtenho o álcool, tá? Eu posso obter também através de uma reação de adição chamada hidratação de alcenos, eu também obtenho álcool. E por último, nós vimos através da síntese de Grignard, ok? Nós explicamos aí para vocês. Se vocês perderam esse bloco, foi um pouco rápido, hoje a gente está ao vivo. Depois dessas aulas vai aparecer aí no nosso blog, vai aparecer aí o blog do professor Luiz Carlos. São mais de 800 aulas gratuitas, é um ensino médio aí, um segundo grau completo. Quem vai fazer Enem ou está fazendo concurso, tem todas as disciplinas aí, ok? Para você assistir no horário que melhor lhe convier. Eu já agradeço aí pelos mais de 2 milhões de acessos às nossas aulas, agradeço primeiramente a Deus, mas aos alunos também pela confiança no nosso trabalho. Então, vestibulando, nós temos aí o complemento dessa aula de hoje, que é como obter o álcool. Eu sei que o álcool, no meu carro, eu queimo o álcool, já tenho o álcool pronto e através da reação de combustão eu queimo, libera energia, faz o carro andar e produz CO2 e H2O. Aí é a combustão do álcool, tá? É queimando o álcool. Mas o que a gente está vendo é como é que esse álcool ele aparece, como é que esse álcool é formado, como é que ele vem o produto do álcool. Então nós já vimos, como eu expliquei nos primeiros blocos, através de reações orgânicas e hoje nós vamos ver agora essa parte final através de fermentação alcoólica, que é o que ocorre nessas usinas que produzem álcool. Então preste atenção aí na reação e vamos aprender direitinho o processo de obtenção de álcool pela fermentação alcoólica. Acompanhe na telinha. Fermentação alcoólica. A levedura e os outros micro-organismos fermentam a glicose e transformam em etanol, que é o nosso álcool etílico, tá certo? A gente chama álcool etílico, mas o correto no formal é etanol, e CO2, conforme a equação abaixo. Então, essa equação aqui é a equação que ocorre, por exemplo, na cana-de-açúcar, tá certo? Que ocorre lá com amido, com eucalipto, tá? Com milho, né? Então, eu tenho aí a reação de fermentação alcoólica. Quando eu tenho aqui a glicose e através de uma... Está aqui as imases, seria uma enzima específica para acelerar esse processo. Então, através de fungos, né? Micro-organismos, tá? Chamada aí a levedura de cerveja, esses micro-organismos reagem aqui, participam aqui desse processo de fermentação da glicose e formam o álcool. Então, o álcool que nós utilizamos no carro no dia a dia de combustível, ele vem através da fermentação da glicose, ok? Eu coloquei aí só para a gente fazer uma leitura rapidamente, só a título de conhecimento. O álcool etílico, o álcool comum, ou seja, o nome correto dele na química é o etanol, significa que tem 2 carbonos e o grupo OH na molécula, ok? Forma com a água a mistura azeotrópica, tá? Que destila a 78 graus Celsius. Mistura azeotrópica é aquela que tem o ponto de ebulição fixo e o de fusão variável, ok? Só apagar aqui. Então, pessoal, o álcool etílico forma com a água uma mistura azeotópica, 95,5% de álcool e 4,5% de água, que destila a temperatura de 78,1 graus Celsius. Esse é o caso de uma mistura homogênea de líquido, então água e álcool formam uma mistura homogênea, significa que eu não vejo onde está o álcool e onde está a água, tá? Que não pode ser separado por processo físico, como por exemplo destilar. Tudo porque essa mistura destila em proporções fixas e constantes, como se fosse uma substância pura. Então a água e o álcool se comportam como uma substância pura. Então não consigo separar pelo processo de destilação, ok? Se não é possível separar os componentes de uma mistura azeotópica, como se faz então para se obter o álcool? Como é que eu tiro a água do álcool? Então não pode ser pelo processo de destilação. Então está aí a explicação, tá? O álcool é produzido a partir de matérias-primas com origem vegetal que possui alto índice de frutose. A principal matéria-prima utilizada é a cana-de-açúcar.
Mas existe também o uso de outras matérias, como o milho, a mandioca e o eucalipto. Então, através dessas matérias, eu também obtenho um álcool, tá? Então, vamos lá, como é que a gente separa, eu estava explicando para vocês. Vamos continuar a leitura. Após o corte da cana-de-açúcar, por exemplo, é feito o transporte da matéria para a usina, onde ocorre a lavagem e moagem, seguida de uma filtragem, de onde são obtidos a garapa e o bagaço. A garapa é aquecida, formando um líquido viscoso e rico em açúcar, chamado de melaço. Então, pessoal, aí é só falando um pouco como é que eu obtenho e daqui a pouco a gente vai ver exercício voltando para a reação química. Então, o álcool é obtido a partir de matéria-prima como a cana-de-açúcar, eucalipto, mandioca, o milho, tá? E após o corte é feito o transporte da matéria para a usina, onde ocorre a lavagem e a moagem, seguida de uma filtragem, de onde são obtidos a garapa e o bagaço da cana. A garapa é aquecida, formando um líquido viscoso e rico em açúcar, chamado de melaço, tá? Aí tem, ó, depois adiciona-se ao melaço um pouco de água e ácido, de onde obtemos o chamado mosto, tá? Após 50 horas de fermentação, 13% do mosto torna-se álcool e é enviado para destilação. Aí vamos continuar. Para obter o álcool etílico, a partir da mistura, é feita uma destilação fracionada. Para o álcool puro, o anilto, retira-se a água excedente. O processo consiste na adição de cal vivo. Então, eu tenho que adicionar cal vivo para tirar o álcool. Mistura que, ao entrar em reação com a água, forma hidróxido de cálcio, que não é solúvel em álcool, assim forma uma mistura heterogênea que pode ser separada. Então, é para cá, vestibulando. Só fiz aqui falar um pouco como se obtém esse processo do álcool, tá? Nas usinas, só para você entender um pouco do processo. Corta a cana-de-açúcar, transporta ela, faz a moagem, depois, né, vem todo o processo, a lavagem que a gente explicou aí. Então, depois vocês vão ter isso. Ou procura no livro ou na internet. Mas daqui uns dias essa aula vai estar aí. Você para, copia, dá play, volta, assiste de madrugada, sábado, domingo, no horário que convier. Nós temos mais de 800 aulas aí para vocês, ok? Ela é um pouquinho rápida aqui, mas as informações a gente está sempre repetindo e nós vamos fazer agora exercícios, tá? Mas antes de fazer exercício, o que é muito importante que eu quero que vocês deem uma olhadinha aqui, é exatamente no quadro que aí está, voltando à fermentação alcoólica no início. Ó, a levedura e outros micro-organismos fermentam a glicose e transformam em álcool e gás carbônico. Então, quando eu obtenho o álcool na indústria, eu também poluo o ambiente com gás carbônico. Depois esse álcool vai para o carro, sofre combustão e também libera CO2 pelo escape do carro, poluindo mais ainda o ambiente. Então, o álcool não é uma energia limpa. Para cá. O gás também, o carro movido a gás não é energia limpa, que também tem carbono. Ele polui menos que o álcool polui menos que a gasolina. Mas todos, por ter carbono, eles terminam lançando CO2 na atmosfera, ok? E o que cabe a nós agora? Fazermos exercício sobre essa parte de fermentação alcoólica. Então, como é que eu obtenho o álcool na indústria? Eu pego a cana-de-açúcar, tá? Através da glicose formada pelo aquele mecanismo que nós vimos, eu coloco micro-organismo que reage com essa glicose, tá? E fornece o nosso álcool, tá? Então, nós vimos isso daí, essa levedura de cerveja, esse micro-organismo, né? Junta aí nós estamos usando a cana-de-açúcar, mas pode ser o milho, pode ser o eucalipto, tá certo? Então, se você pegar a cana-de-açúcar, colocar a levedura de cerveja, ela vai fermentar e vai nos fornecer o álcool, ok? Acompanhado de CO2, não esqueça. Então, vamos para o primeiro exercício aí, ficção da obtenção de álcool através da cana-de-açúcar. Como é que eu obtenho o álcool através da cana-de-açúcar? Como é o nome do processo? Fermentação alcoólica. Exemplo, considere o processo fermentativo do fungo, aí deu o nome aí do fungo, né? Na verdade, o levedo de cerveja. Nesse processo, no lugar do lactado, a substância final formada será, ora, como eu tenho levedura de cerveja, tá certo? Num processo fermentativo, então eu vou obter o quê? O álcool.
é a fermentação alcoólica. Então, toda vez que eu tenho a glicose e reage e fermenta com a levedura de cerveja, eu vou obter o álcool. Então, o levedo de cerveja, num processo fermentativo, sempre libera para a gente quem? Um álcool, ok? Olha só, outra questãozinha interessante. Os esquemas a seguir evidenciam 3 maneiras diferentes através das quais a glicose pode ser utilizada como fonte de energia necessária à manutenção da vida. Então, repetindo, os esquemas a seguir evidenciam 3 maneiras diferentes através das quais a glicose pode ser utilizada como fonte de energia necessária à manutenção da vida. Aí deu os 3 esquemas. Esquema 1, esquema 2, esquema 3. Ok? Então, ele pegou lá em cima a glicose e colocou esses 3 esquemas. Glicose, glicólise, ácido pirúfico, fermentação e fornece etanol. A mesma coisa, é glicose, né? A mesma coisa, o ácido, fermentação e oferece o ácido láctico. E nesse último canto, a glicose me oferecendo água, CO2 e também aquelas moléculas da ADP, moléculas de energia, na cadeia aqui respiratória. Aí ele diz, os esquemas 1 e 3 ocorrem em ambientes totalmente anaeróbicos para a produção de pães e bolos. Os esquemas 1 e 3. Pessoal, o esquema 1 produziu álcool, né? O esquema, então, se produziu álcool, é uma fermentação, é sem oxigênio. Mas o esquema 3 trata-se de uma cadeia respiratória. Então, a glicose na cadeia respiratória necessita de oxigênio. Então, é aeróbico. Então, esse ciclo 1 está errado. Os esquemas 1 e 3 ocorrem em ambientes totalmente anaeróbicos? Não. O esquema 3 necessita de O2, ó, porque é a parte da respiração, ok? Ele pegou a glicose com oxigênio, está aqui o ciclo ó, de Krebs, ok? Então, está errado. Letra B. O esquema 1 exibe a fermentação alcoólica, realizada nas mitocôndrias de leveduras com consumo de oxigênio. Primeiro, o esquema 1 realmente a fermentação alcoólica. Por quê? Porque eu tenho aqui a glicose, tá? E eu tenho a fermentação e produzir o álcool, tá aqui, etanol é um álcool. Mas isso não é na presença de oxigênio, tá? E também nem é na presença de mitocôndrias, porque a fermentação alcoólica libera poucas moléculas de energia, tá? Ok? Então, tá errado aí o 2. C. O esquema 2 revela um processo aeróbico, realizados nas mitocôndrias de lactobacilos e de células musculares humanas. O esquema 2, ó, o esquema 2, tá? Ele diz que revela um processo aeróbico. Não, o esquema 2 é pegar a glicose, tá? E é fermentação. Fermentação é sem oxigênio. Então, ele diz que o esquema 2 revela um processo aeróbico. Não é aeróbico. Aeróbio significa que tem oxigênio, é anaeróbio, sem oxigênio. Então, está errado que ele diz que o esquema 2 representa um processo aeróbio com oxigênio. Não. A fermentação aqui, ó, a fermentação, tanto 1 como 3, a fermentação é sem oxigênio, é anaeróbico, tá? É sem oxigênio, sem oxigênio. Beleza? Então, deixa eu só apagar aqui, que a gente já riscou um pouquinho. Opções de ponteiro, apagar. Então, ó, fermentação não tem oxigênio. Então, aqui não tem oxigênio, fermentação não tem oxigênio, produz poucas moléculas de energia, tá? Aqui não, ó, eu peguei a glicose e transformei em cadeia respiratória, que fornece muitas moléculas com energia, tá certo? Então, aqui tem a presença de oxigênio, é aeróbio, ok? Então, o esquema, letra D, o esquema 3 demonstra um processo aeróbio em que o gás oxigênio atua como agente oxidante. Então, correto, ó, o esquema 3, que é a glicose, que é uma respiração, necessita de um oxigênio, é um processo aeróbico. Então, o esquema 3, deixa eu só apagar aqui para a gente ler. O esquema 3 demonstra um processo aeróbio, correto. Porque no esquema 3, ó, cadeia respiratória, glicose, tá? Tem oxigênio, beleza? Então, vai precisar aí de liberar energia, ok? É como, ó, para cá, para cá, para cá,
Eu estou aqui, ó, se eu estou respirando, eu pego a glicose, tá? Então, vou fazer aquela reação com o O2 que eu inspirei. Então, vai ter a combustão e vai liberar a energia e eu libero o CO2, tá certo? Gás carbônico. Então, na respiração e libera muito energia. Não confunda. A fermentação libera pouca energia. Quando eu obtenho o álcool através da cana-de-açúcar lá na indústria, libera pouca energia, ok? A respiração libera muitas moléculas de ATP, muita energia. Vamos para mais uma questãozinha. Acompanha aí na telinha. A célula precisa da glicose como fonte de energia para sobreviver. Uma forma de se obter energia pode ser por meio de uma reação, como ilustrado a seguir. Está aqui, ó, a glicose, ó, formou quem aqui? O álcool. Se formou o álcool aqui, significa que foi uma fermentação, libera pouca energia, só 2 moléculas de ATP. Pouca energia na respiração, libera muitas moléculas de energia, ok? Então, lembre-se, na cana-de-açúcar eu obtenho o álcool e obtenho também o gás carbônico e libera pouca energia, diferente da respiração nossa, que queima lá, né, a glicose, pega o nosso oxigênio quando a gente inspira, queima a glicose, libera CO2 e libera muita energia para a gente funcionar. Então, vamos reler a questão e responder. A célula precisa da glicose, está aqui, como fonte de energia para sobreviver. Uma forma de se obter energia pode ser por meio de uma reação, como ilustrado a seguir. Aí deu a energia, formando álcool. Esta reação ilustra o quê? A fermentação alcoólica, tá? Por quê? Porque formou o álcool. Lembrando, se a fermentação alcoólica fermentação não tem oxigênio, é anaeróbico, não é na presença de oxigênio, libera pouca energia. Ok, vestibulando? Olha para cá, para cá, para cá. Nós chegamos ao fim de mais um programa. Lembrando que essa aula está sendo ao vivo. Depois nós vamos colocar, vai aparecer o nosso blog, mais de 800 aulas gratuitas. Daqui a 15, 20 dias vai ser editado, melhorado o som. Vai para o nosso blog, você assiste, copia pacientemente. Agora, essa aula foi super importante porque falou como eu obtenho o álcool. E álcool cai muito no vestibular. E eu obtenho o álcool através de reações orgânicas e através da fermentação alcoólica. Ok? Espero ter contribuído com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.